Letícia, Pronto. libera o vídeo lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo de Oliveira Neves. Eu sou fundador e CEO da Vitamina Web e também presidente aqui da Abrad Regional São Paulo. Eu gostaria de agradecer todo mundo que está participando aqui do nosso webinar sobre o processo de recrutamento contínuo, tá? Esse webinar está sendo realizado em parceria entre a Abrad e também a Trampos, que é o nosso colaborador. Aqui comigo presentes estão a Henriane Morelli, que é CEO da HRI Comunicação e Marketing, e também é diretora de responsabilidade social na Abrad Regional São Paulo. O Thiago Ionamini, que é CEO do Trampos, a Eliane Saad, que é sócia da Saad Castelo Branco Advogados, e a Milene Gomes, que é consultora de RH e coach da Progresso Humano. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai abordar alguns temas interessantes sobre recrutamento e seleção, em RH no geral, que são eles: o cenário atual, se as empresas voltaram a contratar, modelos de trabalho, se o presencial vai voltar com força, ou a gente vai permanecer com o home office, ou um modelo híbrido, sobre legislação do trabalho remoto, formas de contratação e processo seletivo, e como a gente pode fazer uma gestão de equipes e governança, tá? Aproveita a oportunidade e avisa para todo mundo aqui que quem tiver qualquer dúvida pode enviar no chat da live que nós vamos repassar para todos os nossos palestrantes. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Henriane Morelli, diretora aqui da São Paulo, para moderar esse nosso encontro. Henriane, obrigado por aceitar moderar aqui o nosso debate, aqui o nosso webinar. E seja bem-vinda também ao encontro, a todos aqui, Milene, Eliane, Thiago, sejam bem-vindos. Desejo a todos aí um ótimo webinar. Vou estar aqui presente com vocês, auxiliando. E agora a palavra é sua, Henriane. Um abraço, viu? Ó, Henriane, acho que o seu vídeo está no mudo. Ligado. Ai, gente, desculpa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Muito assunto bacana que a gente tem para falar hoje. E daí, sem mais delongas, vamos começar, porque a gente tem muita coisa legal para poder estar conversando. Eu queria começar com o Thiago e gostaria de perguntar para o Thiago o que todo mundo quer saber. Como que está o cenário atual? O mercado voltou a contratar? Quais são as vagas que estão em alta? Quais são as competências que antes eram importantes e hoje são essenciais? E qual que é esse profissional que está sendo buscado nos dias de hoje? Mas antes de você responder tudo isso, Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho da Trampos e depois entrasse falando para a gente sobre esse cenário. Legal, obrigado, Anne. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que a gente tem sentido sobre o mercado, basicamente no que tange relacionamento em relação ao recrutamento e aquisição de novos colaboradores, né? Bom, para quem não conhece, o Trampos é uma plataforma de carreiras voltada para a área de transformação digital, comunicação e tecnologia. A gente faz tanto a colocação de profissionais no mercado, quanto treinamento e capacitação, né? A gente tem os nossos cursos, a gente tem a nossa plataforma de conteúdo, o Tutano também, e hoje mais de 5.500 empresas utilizam o Trampos para contratar cerca de mais de 500 mil profissionais especialistas nessas áreas por lá. Vale a pena dar uma olhada, caso vocês tenham interesse, estejam procurando por profissionais, ou caso você seja um profissional e esteja procurando por uma nova colocação.
já emendando na resposta, porque a gente está passando por um momento muito interessante no mercado, né? Onde depois não, durante, a gente ainda está nessa pandemia, mas de certa forma o mercado ele começa a se a, a enxergar, a enxergar uma realidade, enxergar um horizonte em que a gente precisa se adaptar para tocar o barco para frente, né? E o que a gente tem visto bastante é que hoje, devido no primeiro momento, onde os empresários, os responsáveis pelas empresas, eles estavam com uma certa insegurança ou incerteza sobre o futuro e ninguém sabia o que ia acontecer. Essa pandemia chegou em relação, chegou para a gente de uma forma super mega inesperada, então teve muitas empresas que acabaram desligando os funcionários, não por questão de competência em si, mas por questão de sobrevivência do negócio, né? Então, assim, o cenário está bastante interessante, porque o que a gente tem visto agora é que há bastante profissionais que são competentes sim, e que estão em busca de novas oportunidades, né? E as empresas, elas, vendo que, dado o cenário que a gente está, e começaram a se replanejar para a retomada, estão contratando mais profissionais, sim, né? E, de certa forma, o RH, recursos humanos em geral, ele sempre foi visto como a última prioridade nas empresas, nas agências, né? A gente sempre estava preocupado em gerar receita, em faturamento para o nosso negócio, e o RH, ele sempre foi visto, pelo que a gente tem visto com que a gente tinha visto com os nossos clientes e pessoas que utilizam o Trampos, que era a última parte de inovação, a última parte de otimização de processo, mas é que agora, com uma certa maturidade e um cenário mais evoluído de recursos humanos, visto que nós somos empresas de serviço, as pessoas acabam sendo o ativo mais importante e perdê-las dá um grande prejuízo para as nossas organizações, né? O que a gente tem visto em relação à retomada agora das contratações, né? A gente tem visto um aumento considerável desde de maio, junho e julho, né? Então, assim, tem aumentado cerca de 30 a 40% o número de vagas ofertadas. Então, as empresas, elas estão aumentando, se planejaram, estão indo para a ação, para a contratação de novos profissionais, né? Uma mudança que a gente tem visto basicamente no processo um aumento de vagas para freelancers também, já que eu acho que no primeiro momento, onde as empresas elas tinham que ter uma relação em relação à sobrevivência, mas não queriam se comprometer com um compromisso a longo prazo de um seletista, estavam contratando pontualmente contra um compromisso seletista e também um compromisso em relação à sobrevivência do próprio negócio, né? Estavam fazendo contratações pontuais através de freelancers, e o que a gente tem visto agora de aumento de empresas contratando são profissionais de tecnologia e de vendas, muito relacionado, eu acredito que seja o e-commerce está puxando bastante, né? Então, assim, gerou uma demanda em que o pessoal de comercial tá sendo bastante demandado, e de tecnologia, assim, desde antes da pandemia, é uma dor de nós, profissionais que trabalham com digital, de encontrar esses profissionais, né? Tanto é que há uma pesquisa que falam que a cada 4 vagas disponíveis de tecnologia, há apenas um profissional habilitado para aquela função. Então, assim, é uma defasagem que acontecia desde antes da pandemia, mas agora eu acredito que se torne bastante acentuada essa questão. Uma das coisas que a gente tem visto como uma alternativa em relação a isso que as empresas estão fazendo é contratar profissionais mais júnior, só que com uma soft skill, que tem uma soft skill relacionada ao aprendizado, que tem uma curva de aprendizado bastante alta, e que ele acaba acaba criando esse profissional dentro de casa para se tornar um profissional sênior de desenvolvimento, né? Basicamente, essas são as vagas que estão em alta, né? Então, assim, vendas e tecnologia. E em relação às competências que são mais importantes hoje e que não eram tão importantes assim no passado, são basicamente relacionadas a soft skills também, né? Então, assim, é lógico que eu acho que no passado a entrevista por competência, você saber quais são as habilidades mais comportamentais e não tão técnicas eram importantes, mas agora acho que se torna muito mais importante, né? Então, assim, tem algumas questões relacionadas à organização, à priorização de tarefas. Essas habilidades que eu vou falar agora são basicamente
elas são relevantes num cenário de trabalho remoto, em que não há uma supervisão direta. Então o chefe, não há a figura do chefe que fica cobrando diariamente, está no cangote aqui fisicamente em cima da pessoa. Então é necessário ter os profissionais que a gente tem visto que estão sendo mais requisitados, os requisitos mais pedidos, a relação de organização e de priorização de tarefas, né? Já que a organização é uma questão super importante, já que a pessoa vai estar no home office, vai estar remotamente, ela tem que ter uma autonomia de conseguir organizar o seu dia, já que não tem um gestor ali fazendo esse pedido, essa cobrança diariamente, né? Uma outra questão relacionada um requisito que é muito básico para o trabalho e favorece o trabalho remoto é a comunicação, já que, como também não há presença física, em que quando eu tenho uma demanda, eu só chamo a pessoa ali que está sentada ao meu lado, ou está numa sala ao lado. Então, assim, a capacidade de comunicação através de ferramentas digitais também é uma coisa que tem surgido e sendo pedida muito, e visto que, assim, o trabalho remoto, muitas empresas elas não estavam atuando em relação com isso, mas a gente foi compulsório, a gente tem que utilizá-las para fazer a nossa comunicação. Então isso é super importante, né? Você ter uma habilidade de comunicação através de ferramentas digitais é super importante também. E também uma questão que é muito importante, que até é uma das perguntas que têm sido feitas no recrutamento online, por exemplo, o que significa para você trabalhar remoto, né? Porque eu acredito que a gente vem do ranço ali o trabalho remoto, o dia de home office, as empresas que tinham, era um dia em que a pessoa ficava ali no sofá, de pijama, assistindo televisão, e ela só ficava, tipo, checando os e-mails de hora em hora, ou com o headset, com um fone ali. Caso alguém chamasse ela no Skype, ela estaria à disposição. Essas coisas, assim, é patético, mas de certa forma, era dessa forma que era encarado, mas as coisas mudaram agora, né? Então, assim, o que a gente tem visto bastante também é que, assim, o trabalho remoto, de certa forma, ele tem, para algumas empresas, tem sido muito produtivo, para as empresas que eu tenho conversado diariamente também, falou assim, putz, eu me surpreendi com como que melhorou a minha qualidade de vida, eu tenho mais tempo eu não gasto tempo com deslocamento, e eu posso trabalhar de casa, eu posso ter mais contato com os meus filhos, mas também exige uma organização e a mentalidade de trabalhar remotamente. Acho que essa pergunta é uma pergunta importante, como o que significa para essa pessoa trabalhar remotamente, porque também você consegue sentir o mindset desse profissional que vai trabalhar na sua agência, como que ele lida com esse trabalho remoto, né? Visto que, lógico, há um planejamento, algumas políticas de como trabalhar da volta, mas ainda não tem nada certo, né? Basicamente, Anne, é isso que, respondendo suas perguntas, é isso que a gente tem visto no mercado de Outra trabalho. notícia boa, 40% de aquecimento nas novas vagas. Exato, o Legal, mercado bacana. tá crescendo, está retomando. Bacana. Obrigada, Thiago. Eu queria falar com a Eliana, mas antes de falar com a Eliana, eu queria falar para os associados da Brade que a Trampos tem alguns benefícios para quem é sócio da Brade. Hoje, a Trampos está oferecendo a taxa de isenção, de adesão do plano de gestão de talentos e uma publicação de vaga gratuita por ano. É isso, né, Thiago? Que bacana, gente. E, Eliana, queria perguntar para você Oi. sobre esses aspectos legais. O que aconteceu com o mercado? A gente sofreu uma mudança drástica com a pandemia. O que era? Um processo que estava acontecendo gradativo e estratégico da empresa de colocar seus funcionários, em alguns momentos, em trabalho remoto, em alguns momentos como uma opção estratégica, passou a ser uma imposição. Então, a gente precisou fazer isso sem o tempo necessário para que acontecesse de maneira adequada. O que eu queria te perguntar? Eu queria que você nos ajudasse a falar um pouquinho sobre essas obrigações legais do trabalhador, da empresa, e mais do que isso até, que eu sinto uma confusão enorme da gente poder definir o que é trabalho remoto, teletrabalho, home-based, trabalho em casa, são terminologias diferentes e que os aspectos legais são os mesmos, ou existem mudanças
legais em cada um dessas terminologias. Oi, então, inicialmente, bom dia. Uma satisfação estar com vocês aqui nesse bate-papo. Então, vamos lá. Isso aconteceu mesmo, né? Só para situar, trazer como marco, foi todo mundo compulsoriamente, muitas empresas não estavam preparadas, nem mesmo os trabalhadores, né, os colaboradores tinham o seu próprio local. Então, as diferenças existem, e são diferenças, assim, de conceito, né? Então, home office era quando nós tínhamos mesmo um espaço em casa, né, como a palavra fala, para que trabalhássemos conectados com a empresa. Daí veio os avanços tecnológicos, os meios de comunicação, já os tablets, smartphones, coworking. Eu recebi até uma dúvida que, há uns 10 anos, uma pergunta assim, eu estou no ônibus fretado, eu trabalho quando eu respondo no meu smartphone, sim, que eram até um conceito novo para o colaborador, né? Então, o teletrabalhador, ele tem o regime da CLT, ele tem uma vinculação com a empresa. No trabalho remoto, não necessariamente é exercido o trabalho, mas não há necessidade, pode ser um prestador de serviço. Então, o trabalho é o trabalho remoto, tá? Então, são essas diferenças, e a convergência está justamente em que são meios digitais de comunicação. Entendi. Eliane, sabe uma dúvida que eu tenho? Eu, como empregadora de colaboradores seletistas, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que prover o escritório na casa dele, cadeira, mesa, computador, eu posso cobrar horário de trabalho, eu posso cobrar um ponto virtual para ele fazer essa marcação do ponto. Como que funciona isso? Vamos lá, que é algo recente até. Eu digo assim, os fatos mudam, a legislação, bom, a CLT, ela vai se atualizando. Estou colocando agora a reforma trabalhista, em que ficou bem definido o que é um teletrabalhador. E assim também definiu quais são as obrigações da empresa, tá? Em estar deixando a pessoa como teletrabalho, tá? Então, a legislação está no artigo 75. Quais são as obrigações da empresa? As obrigações, primeiro, o contrato ele tem que ser escrito, tá? Bem, o empresário, a organização, vai ter que especificar esse contrato de trabalho. Então, eu já nem estou colocando aquela do Covid, que é o termo aditivo, porque todos foram compulsoriamente. Eu estou passando já como estamos já com a legislação que ficou, tiraram aquelas medidas provisórias, então já é uma obrigação de que as despesas têm, sim, que ser assumidas pela empresa, tá? Então, é uma obrigação da internet, da velocidade da internet, da ergonomia também, porque muitas vezes, então, aquelas NRs que as empresas têm de manutenção da prevenção da saúde. Então, isso também foi deslocado para que seja feito no local de trabalho. Tá? Então, é importante o treinamento ou especificar o contrato de trabalho, é importante nesse sentido. Então, eu tenho que assinar de novo um novo contrato de trabalho com ele. Quer dizer, eu não vou deixar de ter aquele contrato, mas eu vou ter que fazer uma atualização do contrato. Exatamente. A atualização é, inclusive, avisá-lo se ele concorda com aquilo, porque tem que ser um acordo escrito. Entre as duas partes. Entre as duas partes. Você, Anne, estou colocando assim você, porque é moderadora, a respeito, para retomar aí, porque senão fica muito responsabilidade, né? Como eu sou empresária, mas aí vocês, ouvintes, né, que estamos aqui, a respeito da jornada de trabalho, outro ponto importante que você trouxe, tá? O que existe?
muitas vezes está na CLT, né? Então, estou colocando a legislação, de que não existe jornada fixa de trabalho. Mas, se constar no contrato individual de que o trabalhador, mesmo para a equipe, então vamos para todos conversarem, olha, de segunda-feira você entra no login às 9 horas, isso corresponde a uma fiscalização de trabalho, tá? Daí, sim, a jurisprudência é muito recente no que diz respeito pode ser tomado isso como horas extras. Então, se ficar fixado a jornada de trabalho com login, logout, a fiscalização, sim, é passível, porque daí cada caso é um caso, mas só para estar passando aí a vocês, tá? De que existe daí uma fixação, mas genericamente, se formos na lei, não pode haver uma fixação de jornada de trabalho. Estou colocando isso porque às vezes acontece da empresa fala assim, não, vamos fixar. Então, já muda. Basicamente isso. Uma dúvida, até complementando o que vocês estão falando aí, Riane e Eliana, eu acho que para mim não ficou meio claro uma coisa, mas vou tentar explicar o que eu entendi, tá? Para ver se... Eu acho que algumas pessoas estão com a mesma dúvida. Assim, ó, uma coisa é quando eu tenho um funcionário meu, né, que eu realmente contratei-o para trabalhar na minha empresa, só que ele não vai trabalhar fisicamente na minha empresa, ele vai trabalhar na casa dele. É um trabalho home office, é um teletrabalho full time lá para mim. Ele é o meu funcionário dedicado para mim, né? Outra coisa é contratar um freelancer, uma empresa, ou um fornecedor, um job específico, né? O que está querendo me dizer é o seguinte: a partir do momento que a pessoa ela tem que cumprir um horário, uma jornada de trabalho, né, tipo das 9 às 18 e tudo mais, segue o mesmo modelo de uma CLT. Ele é como fosse um... Certo? Tá. Isso aí tá claro. Hoje tem aquela nova regras de contratação, né, que você também pode contratar pessoas PJ, né, com empresa só aberta. do job também ficou claro, Rodrigo, também? Aí para... Quando No job... eu acho que sim. O job, se for uma coisa pontual e remota, né, sim. e não tem necessidade, né? Uhum. Aí eu entendi sobre isso e entendi sobre essa questão, para deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo, né? Aí, outra dúvida que eu acho que a Henrique até pontuou, que eu acho que é legal falar, que você conversou, sobre você ter que pagar custos, né? Para mim ficou não ficou tão claro, mas se puder me explicar de novo, assim, eu tenho hoje a minha empresa, tenho um escritório, onde tem toda a infraestrutura necessária para o funcionário, até para ele não ter ler, aquelas coisas todas, tem que ter uma cadeira, tudo ergométrico, assim dizendo, né? A cadeira, o apoio do mouse, onde ele apoia o monitor, tudo para ele não ter problemas, né? De saúde, exercendo sua função. A partir do momento que eu falo para esse funcionário, num acordo, que a gente vai ter que você falou assim, que é importante contratualmente, né, a gente ter um novo acordo entre as partes, né, sobre o modelo de trabalho, né? A partir do momento que ele vai para a casa dele e não está mais na infraestrutura da minha casa, né? Até que nível é minha responsabilidade o que ele tem na casa dele? Isso também é um acordo ou tem algumas obrigações? Por exemplo, ele tem um suporte para o notebook, ele tem um apoio de teclado, um apoio de mouse, ele tem uma cadeira boa, tá? Ele tem uma internet boa. Essas coisas, elas são responsabilidade da empresa, elas são responsabilidades do colaborador, ou é uma coisa que pode ser feita em um comum acordo, aonde quem é responsável pelo quê no novo contrato? Essa acho que é a maior dúvida que a gente tem que eu, por exemplo, numa nova formalização de contrato com meus colaboradores, entendeu? Sim. A respeito disso, o que acontece com o trabalho remoto se desloca também, inclusive a fiscalização, porque isso era feito na empresa, você também pode estar verificando, vamos dizer, daí a gente tem ou a condição do seletista, tá? Do seletista pode vocês estarem de comum acordo, não fiscalizando, vendo, né? Porque eu estou usando assim até a terminologia que se a CLT utiliza, que é o fiscalizar que
a empresa ela tem que ver as condições do ambiente de trabalho, tá? Então, pode sim, de comum acordo, mesmo porque essa responsabilidade ela não isenta a organização de estar averiguando. Então, a melhor forma é estar conversando a respeito disso. Agora, quando é job, e outra coisa, Rodrigo, você pegou pontos que são sensíveis mesmo, até nessa relação de trabalho remoto de uma CLT, porque o Ministério Público do Trabalho, que fiscalizaria, como é que vai fiscalizar? Se você fala, olha, utilize determinada cadeira que você forneceu e a pessoa acha que é mais confortável uma outra, em outro local de trabalho. Trabalhar no sofá, por exemplo. Exatamente. Tinha assim questão que a pessoa trabalhava então, na rede, se sentia bem, era algo. Mas depois, sei lá, aconteceu, sei lá, assim, uma lombalgia, vamos dizer. A respeito disso tudo, entendi, né? Entendi. Então, Na verdade, assim, difícil. Se fosse passar uma recomendação pessoal, o ideal é o seguinte: o ideal é que, quando não é job específico, né, que você não tem um contrato CLT, assim dizendo, né, ou um PJ full-time, quando você não tem essa relação, quando você tem essa relação, o ideal é que a organização ela forneça o maior nível de subsídio possível para o colaborador executar bem sua função, seja o computador, seja a cadeira, seja os acessórios, e documente isso. Sim, seja Caso bem o específico. funcionário usou ou não usou desse subsídio, aí cabe ao funcionário, é o problema dele, né? Você forneceu, né? Exatamente. E não te notificou sobre nada. Então, isso aqui eu acho que fica mais claro para o pessoal. Acho que é importante isso para a organização, né? Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida é sobre internet. Assim, é uma coisa, assim, internet. Ele usa a internet da casa dele tanto para a parte pessoal dele quanto para a parte corporativa de trabalho. de trabalho. Usa para os dois. A empresa deveria subsidiar um link dedicado para ele, assim, específico para ele trabalhar. Ela deveria subsidiar uma parte do valor, ou isso aqui é uma coisa que, assim, pode ser um acordo entre as partes, ou não... É um acordo. É um acordo. Eu coloco assim que o bom sempre é o diálogo, um acordo nesse sentido das despesas, mesmo porque daí tem que se ponderar quanto tempo ele irá ficar na utilização do trabalho na internet. Então, também pode estar especificando a respeito desta despesa. Olha, para determinada, ter um cálculo, não sei se tem quantificar quanto que seria esse gasto e também especificar para que vamos dizer, posteriormente, então vamos falar de um empregado que ingressa aí com uma reclamação trabalhista, pode-se falar que as despesas não eram assumidas pela empresa, não é? E aí a gente está colocando assim, não, o bom é o diálogo, se coloca tudo nesse contrato, especifica também a lei, daí é o artigo 75, tem várias letras, mas uma delas de que o trabalho tem que ser especificado também. E outra coisa que eu colocaria nesse contrato, que me parece também importante, aí para falar para os empresários, empregados, é o termo de confidencialidade, tá? Porque quando a gente está em casa, em qualquer outro lugar, alguém pode ter acesso a essas informações. E muitas vezes essas informações são de produtos, são importantes da organização e tem que manter-se um sigilo como teria dentro de uma empresa. Então, que isso fique claro também de que existe toda uma responsabilidade, não é por estar fora das dependências da empresa, de que não haverá sim, são valores importantes, esse termo de confidencialidade de dados. Eliana, eu queria aproveitar o gancho do que o Rodrigo falou um pouquinho sobre ambiente de trabalho, todas as implicações do empregador
quando o funcionário está no teletrabalho, e fazer uma pergunta da Lucinei Vilela. Ela queria saber sobre acidente de trabalho no regime de teletrabalho. Ela fala que a legislação não é específica nesse caso. E, sendo assim, o que considerar e como proceder, sobretudo de forma preventiva? E legal, né, essa pergunta da Lucilei, porque geralmente as pessoas não pensam na prevenção, não fazem uma consultoria preventiva. A gente vai recorrer ao auxílio jurídico já para o contencioso. Gente, É bacana estar pensando a no Lucinei, ela tá É. bem com a pergunta que isso já me fazia, viu, Lucinei? Em 2008, até quando não existia muito teletrabalhador, quando falavam assim, imagine se não era acidente de trabalho que fizeram esta pergunta, se eu escorregasse numa casca de banana, foi assim, se eu escorrego na minha casa, não é uma queda? Não é um acidente do trabalho? Então, era um funcionário que trabalhava para generar o motor era da EDS, tá? E então são fatos mesmo que são atuais e são novos, principalmente agora. Então, o que acontece? Tem que se fazer uma prevenção. O bom, então, seria ver se o local de trabalho é antiderrapante, o piso, como que é o piso, para se evitar, porque foi assim que eu pensei, são questões novas. Se essa queda não foi dele, se tem nexo causal, daí eu colocaria o mais importante no acidente do trabalho, que é o nexo causal. Se isso foi de culpa exclusiva do empregado que correu, escorregou para atender um telefonema, ou se foi efetivamente pelo trabalho que ele desempenhava dentro da empresa. Agora, eu acho mais fácil, alucinei, né? Pensar que em uma tenossinovite. Daí eu posso responder mais de uma forma mais tranquila, porque quem trabalha com dados, não de quedas de acidente de trabalho, mas se o teclado e se a ergonomia são péssimas, e se houver um reconhecimento de nexo causal do trabalho, de que forma era desempenhado o trabalho, aí sim é passível, né, de um acidente de trabalho. Tá? Mas são essas questões que é algo recente, agora que estão surgindo, tá? Mas a prevenção, ela continua muito válida, tanto que as NRs das empresas, elas, em especial na tecnologia, é a NR 19 e 20, tá? Que fala de pausas, tudo isso. Então, é importante um diálogo, um treinamento também da empresa, tá? Mesmo trabalhando em casa, a gente precisa seguir todas essas regras, Sim, as pausas da exposição, pelo menos, eu digo assim, a prevenção seria, olha, eu avisei, né? Por isso do treinamento, dessa documentação toda. Sim. E também a gestão, aí a gestão a gente já tem até, não vou nem antecipar nada, mas o próprio gestor remoto, para estar algumas perguntas para aferir mesmo como que está sendo. É importante. Ela tem assim uma série de dúvidas também. Eu queria só falar que depois a Eliana vai estar respondendo também. Sim. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem sobre elaboração de contrato de teletrabalho, ela vai estar respondendo por e-mail. O e-mail dela é contato@saadcastelobranco.com.br. Eu tenho mais uma dúvida, e eu acho que assim, para a gente dar uma fechada também nesse assunto, Tá. eu entendi que o mais importante é que seja em regime CLT, seja em regime pessoa jurídica, eu contratei a pessoa por um job, eu tenho um contrato de um prestador de serviço, seja em qualquer desses casos, o importante é que seja feito um acordo, sempre um acordo por escrito, que a gente tenha certeza que esse colaborador, qualquer regime que ele estiver exercendo, ele entenda as suas obrigações, as suas entregas, o prazo de entrega, que seja tudo muito claro, né? E que a gente tenha certeza que tem esse diálogo dos dois lados. Então, eu estou contratando uma pessoa em regime CLT, eu tenho que saber se ele vai estar
eu estou fazendo uma cobrança, eu quero saber se ele vai ter condições de fazer essa entrega para mim, tanto com condições ergonômicas quanto de internet e todos esses detalhes. E o Luiz Carlos, ele está perguntando se é possível fazer o trabalho alternado. Alguns dias em casa, outros dias na empresa, seja 1x4, 2x3, etc. E como que fica? Eu entendo que também seja esse acordo por escrito. É o híbrido, isso. E só para eu estar falando para vocês, então, o meu contato vão passar, o contato que eu, com satisfação, vou estar respondendo a vocês, então, até outros temas da tecnologia. A gestão é híbrida, sendo híbrida que fique definido os dias dessa gestão híbrida, tá? E a outra pergunta, Anne, que é a primeira... do trabalho alternado, se é possível fazer o trabalho alternado. Sim. E a quantidade tem alguma quantidade de dias específicos? Se eu for fazer alternado, tem que ser X no trabalho e X em casa, ou tudo é um acordo? Tudo é um acordo, contrato também. E eu falo assim, esse contrato também é hoje em dia a gente tem alguns contratos, eu estou inclusive fazendo, que com legal design é algo mais fácil, compreensível para as pessoas. É isso que eu ia falar um pouco também. O que eu tenho visto muito? A gente tem que... E eu já venho trabalhando com trabalho remoto já faz alguns anos. Só que o que a gente está vivendo hoje é um isolamento familiar. Então, a gente tem que entender esse lado da empresa também, que precisa ter essa cobrança, porque precisa efetivamente cumprir com alguns critérios. Só que nós também, às vezes, a gente está num ambiente familiar onde está todo mundo isolado, todo mundo usando da mesma internet, todo mundo precisando de auxílio. Depois eu vou até perguntar para a Milena até se existe hoje já um critério para tratar com esse colaborador que você sabe que os filhos não estão indo na escola, que eles estão em aula online, e ao mesmo tempo você tem que cumprir lá com todas as suas metas no mercado de trabalho, no mercado na sua empresa. Milena, Elaine, super obrigado, mas antes de eu passar para a Milena, eu queria fazer mais uma pergunta para o Tiago, porque agora eu fiquei com um monte de dúvida. Tiago, entendendo tudo isso que a Elaine falou, eu queria saber se teve alguma mudança, se existiu alguma mudança nessa nova maneira de contratar, porque agora você tem que olhar o candidato com outro perfil. E eu queria até que você desse uma dica também para as pessoas que estão assistindo. Já é super difícil você fazer um processo seletivo presencial. Como que eu me preparo para um processo seletivo online? Eu tenho que tomar algum cuidado? Existe alguma coisa que eu não faria presencial que eu tenho que fazer no online? Queria que você contasse e desse uma dica para a gente. Perfeito, Anne. Basicamente, o que foi mudado é que basicamente os processos que eram feitos de maneira física e analógica estão agora de maneira online, né? E, na realidade, assim, desde a abertura da vaga, quanto à divulgação da vaga, a triagem, o screening, a aplicação de testes, entrevistas, fazer oferta, e o próprio onboarding, quando a pessoa chega na empresa, que acho que a Milene vai tocar também um pouco nesse assunto, é possível fazer de maneira remota e, de certa forma, como a gente tem visto nas redes sociais aí, a pandemia foi um acelerador de futuro, né? Então, assim, a gente já tinha as ferramentas e aí agora a gente foi obrigado a utilizá-las dessa forma, né? Algumas coisas que mudaram no processo de seleção que eu tenho conversado com alguns de nossos clientes que estão contratando, né? Então, assim, a possibilidade de trabalhar remotamente é uma coisa que ela ficou muito mais uma prática do dia a dia agora, e com um cliente nosso que é uma agência de design, né? Tem um caso muito emblemático que assim, eles são aqui de São Paulo, tem um cliente no sul do Brasil, e aí normalmente eles passariam esse job para um designer que está na própria agência, né? A partir de agora, eles abriram a possibilidade de contratar uma pessoa, um designer lá do sul mesmo, que conhece as peculiaridades da praça que atua e consegue fazer uma comunicação de uma maneira que tenha genuína com o consumidor, né? Então, assim, essa é uma coisa que mudou e que essa pessoa que é dona dessa agência falou assim, putz, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu tinha um certo preconceito de trabalhar com profissionais remotos,
remotos, e agora eu abro possibilidade para até fazer uma entrega muito mais eficiente e muito mais legal para o meu cliente, que ele é de uma outra região, que eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu posso contratar profissionais que têm domínio e têm vivência naquela área, naquele assunto, para fazer uma entrega de mais qualidade que converse genuinamente com o consumidor, né? E aí, Hoje você pergunta para a pessoa, você quer trabalhar remotamente? Você tem condições de trabalhar remotamente? Ou você prefere uma vaga presencial? Hoje existe essa abordagem? hoje o que tem acontecido, assim, a princípio, o que tem acontecido é que as empresas elas já colocam no job description como que vai ser daqui para frente, né? Então, assim, tem umas que colocam, modelo home office, enquanto a gente não tem um modelo, um planejamento presencial, mas que futuramente vai ter todo mundo vai trabalhar no escritório na localização X. E tem outros casos em que a empresa coloca assim, vai ser trabalho remoto e sem mais especificações, né? Que já assumiram esse modelo aí, né? Thiago, eu devo me preparar? Eu troco de roupa, arrumo o meu cabelo, Então, o ambiente para fazer essa seleção, porque na seleção online eu posso fazer umas colinhas também, eu já sei o que responder. Como que está funcionando isso hoje? Então, eu tenho umas dicas que é interessante, acho que são dicas tanto para quem vai contratar, quanto para quem vai participar de uma entrevista, né? Então, assim, para quem vai contratar, que eu acredito que também seja a maior parte das pessoas aqui que estão visualizando a live, que são os diretores das agências, os donos das agências aqui, né? A gente priorizar as chamadas de vídeo. Por quê? Aí a gente consegue ter um elemento a mais de comunicação para conseguir fazer conseguir tirar alguma informação a mais ali, né? Então, assim, por linguagem, só por telefone, só por áudio ou por telefone, a gente consegue ver a reação das pessoas quando você faz uma pergunta, se ela está aumentando, se ela está mentindo. Então, a gente tem um elemento a mais, né? Então, assim, e também para o candidato, acho que é super importante, quando tiver essa entrevista por vídeo, tá num ambiente um ambiente que não tenha barulho, que você esteja vestido adequadamente. Porque, de certa forma, a vestimenta, por mais que a gente está num momento assim, de desconstrução, né, que a posse já não é tão representativa, né? Então, assim, mas, de certa forma, assim, não é em relação eu estou usando terno e gravata, mas, de certa forma, o modo de vestir, ele diz muito sobre o fit do candidato com a empresa, né? Então, relacionado, por exemplo, à capacidade de interpretar situações, né? Então, assim, é lógico, para um cara sem noção, ele vai estar ali de manga regata, de camisa de manga regata, com uma churrasqueira ali atrás, o pai falando, sabe? De certa forma, isso mostra um pouco, transmite um pouco qual que é a sua vibe, né? Qual que é o fit do candidato. Isso é super importante também. E o que é super importante avaliar a interação do candidato quando você faz as perguntas, né? Então, assim, a capacidade de construir uma conversa fluida em uma plataforma digital, afinal, a gente está falando na ABRAD, né? Assim, Associação de Agentes Digitais, então é super necessário que a pessoa tenha uma versatilidade em falar e conseguir se comunicar digitalmente, né? É uma característica indispensável para o profissional. Se já era antes, hoje em dia que está todo mundo fazendo um processo de recrutamento remoto, é super importante, né? E, de certa forma, também assim, avaliar comprometimento, né? Se uma coisa que já era impensável no presencial, você chegar atrasado numa entrevista de emprego por conta de por mais que tenha diversas outras questões, como o trânsito, o pneu furou, o ônibus atrasou, choveu, não sei o quê, hoje no online é muito mais difícil que isso aconteça e, de certa forma, as pessoas elas estão mais rígidas em relação a isso, tá? Mas, de toda forma, assim, eu acho que vale a pena salientar que, por mais que a gente tenha transportado todo o processo de recrutamento para o online, o cenário mudou. Então, assim, tem essas questões que você estava falando anteriormente, né, com a Eliana, que assim, a gente está num momento em que não é um home office, né, a gente está trabalhando de casa. Então, assim, tem umas questões, o filho está em casa, a gente precisa preparar, o horário de almoço tá um pouco maior, a gente precisa preparar a comida, enfim, tem uma série de questões que acho que até os recrutadores vale a pena dar um desconto, e o que eu tenho visto é que tem sido, sim, tem dado um desconto em relação
não precisa... As questões mais humanas, as relações mais humanas que acontecem e que a gente tem que levar em conta também, né? Como contratante, e para o profissional, acho que também não é necessário ser tão rígido, tão duro consigo mesmo, porque a gente não está passando por um momento muito bom da pandemia, né? Thiago, obrigada, que bacana. Então, vamos tirar o pijama, não dá para fazer seleção de pijama de manhã. Vamos testar o computador antes, vamos testar todos os links antes, mesmo não tendo problemas para chegada no trânsito, a gente pode fazer um preparo anterior à entrevista, até para poder valorizar o investimento do tempo desse recrutador, né? De ambas as partes, exato. De ambas as partes. E agora eu queria falar com a Milene. Milene, como? O Thiago acabou de contratar essa pessoa. O processo foi todo online. Como que eu vou fazer a integração desse funcionário online na empresa onde está todo mundo trabalhando de maneira remota? Como que funciona isso? Como que eu vou motivar esse funcionário? Como que eu vou engajar ele no propósito da empresa? Existe um kit boas-vindas nesse caso? Ai, conta pra gente tudo, que isso para mim é uma grande incógnita. Vamos lá. Como motivar essa pessoa e como integrar ela na equipe? Bom, o Thiago brilhantemente falou, né, que assim, a tecnologia ela já vinha num movimento de realmente se preparar para o futuro, e a pandemia ela acelerou esse processo. Então, a gente está em casa, todo mundo junto e misturado, aquela loucura. E aí o mercado, no primeiro mês, teve aquele boom, né? Não vamos fazer nada, vamos ficar congelados, ficamos congelados. E aí depois volta, tem um boom de consumo, uma mudança de consumo, aumento de negócios, outros negócios mudam, enfim. E com toda essa mudança, a necessidade de contratação e agora em casa, né? Então, como fazer? Algumas organizações, elas, inclusive com os que já estavam contratados, elas disponibilizaram os recursos que elas tinham na empresa para levar para casa do empregado. Então, você podia levar, por exemplo, o negocinho de colocar no pé, né, o encosto, a cadeira, os seus materiais de escritório. Você pode retirar em algumas empresas, em outras elas mandam na sua casa. Então, já tem esse kit aí de questões essenciais de ergonomia que as empresas têm feito esse trabalho para cuidar do seu colaborador. Se você quiser pegar a cadeira, a gente disponibiliza ou a gente manda na sua casa. E para os novos também não é diferente, né? O que muda é que agora, ao invés de a gente estar nesse contato presencial, as coisas chegam até a sua casa, ou você vai uma vez na empresa para buscar e depois volta. E algumas empresas têm dado um kit. Então, um kit com máscara, se ela é bem de consumo, com os produtos da empresa, né? Faz um caderno, uma caneta, coisas que elas davam presencialmente, agora elas mandam até a casa, para que a pessoa ela consiga olhar ali e ver a carinha da empresa, sabe? Ela dentro da empresa. Então, é um cuidado que, para quem tem essa necessidade de materialização, fica mais factível que você agora faz parte dessa companhia. E com tudo isso, além dessa questão do kit de boas-vindas, também algumas têm esse cuidado do tutor, né? Então, de eleger alguém que vai ser o seu tutor dentro do primeiro mês, um pouco menos no segundo, e aí no terceiro faz realmente esse processo de finalização, de te falar um pouco da cultura, te explicar alguns caminhos, alguns atalhos, sabe? Fazer a leitura dos seus principais stakeholders, quem são as pessoas que você vai ter mais contato, menos contato, e também a questão da liderança, né? Essa liderança que faz o 1 a 1 com o novo funcionário, mas que também inclui esse novo funcionário nas reuniões de equipe, que participe esse novo funcionário no town hall, sabe? Essas reuniões que tem todo mundo junto. Então, a pessoa começa a ter algumas reuniões ao longo do dia que fazem parte dela sozinha com o gestor, dela sozinha com o tutor, dela com a equipe e dela com a organização. Algumas empresas contratam até
aquele chroma key, sabe? Que você consegue fazer uma integração com um fundo da empresa, e aí coloca um processo de gamification. Tem várias empresas que fazem esse gamification, é muito bacana, tem bastante trabalho aí interessante que as empresas têm feito. E que, de alguma maneira, você tem uma aprendizagem nova sobre um novo modelo de trabalho gostoso, né? Você aprende fazendo, você aprende sentindo, e a realidade virtual se torna presencial, se torna física, porque você está ali por trás de um computador, mas tem todo um cuidado de detalhes, de comunicação, de influência, que está sendo trabalhado com essa pessoa. Milena, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a cobrança mudou? As empresas, principalmente as empresas mais conservadoras, elas ficaram inseguras com esse processo e mudaram a maneira de cobrar seus colaboradores ou não? Algumas sim, outras não. O que a gente vê é que, assim, agora algumas coisas começam a ficar claras que a gente pode automatizar. E tendo a automatização, você precisa de novas habilidades do colaborador. Além disso, ele precisa ter o quê? Que nem o Thiago já até comentou das competências. Então, ele precisa ser assertivo na comunicação, porque ele não vai estar o tempo todo ali no vídeo com os colegas. Ele precisa ter uma flexibilidade, ele precisa ter uma consciência digital, de entender até onde ele começa, onde ele termina, qual que é o papel dele, qual que é a principal entrega dele. E isso é uma relação que vem de top-down, mas também vem da relação dele com o escopo de trabalho dele e o poder de influência que ele tem sobre ele, os pares e superiores, né? Algumas empresas fizeram processos de mindfulness, implementaram dentro do dia, então começa com mindfulness, outras fizeram palestras ao longo da semana sobre essa ampliação da consciência digital, outras já realmente tem um padrão de serviço de entrega que você não consegue fugir muito, então a pessoa vai precisar realmente ter uma adaptação maior no trabalho. Por exemplo, os bancos, pessoal que atende cliente, ele precisa estar ali conectado, não tem como ele sair dali, ele precisa estar o tempo todo, ele tem horário e uma carga para cumprir. Mas isso vai de acordo com cada negócio, cada demanda, quem é o cliente final, qual que é o produto oferecido. De fato, acho que tem uma questão do RH passar a ser mais o centro das experiências vividas. Então, a RH começa a ser acionado mais. O que eu faço agora? Como engajar a minha equipe? Porque antes, o que era só o contato social, você precisa de algo a mais para engajar aquela pessoa, né? Inclusive, começa a se falar de propósito de trabalho. O que é o meu propósito? Tem um aumento de vagas em alguns mercados que faz com que você tenha uma oferta de trabalho e aí você se desconecte do seu por uma questão de propósito, né? Você vai escolher outro que te conecta mais. Então, as empresas, elas estão sendo também pedidas, solicitadas que aumentem o seu patamar de envolvimento com o funcionário, de humanização do funcionário, porque se ela não humanizar, a concorrente vai humanizar. E aí ela acaba perdendo essa pessoa, que às vezes é uma pessoa de ouro para ela. Tá. E Milene, sabe uma dúvida que eu tenho? Por exemplo, a minha empresa é uma empresa muito pequenininha. Eu acho que tem muitos associados da Brad que têm empresas pequenas também. E qual que é a realidade para essa empresa pequena? A gente conseguiria contratar um serviço desse? É importante, mesmo quando você tem poucos funcionários, mesmo numa agência que trabalha num ambiente digital, mesmo em um agente digital, uma agência digital, você acha que a gente tem? Porque a sensação que eu tenho é que é muito inacessível trazer essa realidade de grandes empresas para empresa pequena, e entendo que é muito importante. E talvez seja o fundamental para a gente conseguir sobreviver daqui para frente. Ter esses funcionários comprometidos, engajados, comprometidos principalmente com a entrega, com prazos, cronogramas. Como que Então, funciona? é Dá uma uma dica. excelente pergunta, porque assim, as grandes, elas têm escala. Então, justifica, às vezes, o investimento que ela vai fazer em gamification, em
mindfulness, em town hall e realidade virtual e tudo mais. As menores já não. Mas o que segura, o que mantém? São pessoas, de qualquer forma são pessoas. Então, uma liderança de influência, uma liderança que tenha claro o seu propósito e que tenha uma governança sobre esse propósito, no sentido de regularmente ter contato one-on-one com as pessoas da equipe, ter o contato geral para compartilhar resultados da equipe, ter a clareza dos impactos que as pessoas têm no todo do trabalho. São coisas que não têm custo, que realmente é uma reunião de pessoas, e a comunicação faz toda a diferença para você engajar e no final da história, o teu colaborador sair de lá e falar: nossa, que demais essa empresa que eu faço parte. Olha o que a gente conseguiu construir juntos, né? Então, esse uau, ele sai das experiências vividas, que não precisa de uma realidade virtual, não precisa de um chroma key, não precisa de nada disso. A gente só precisa de um sorriso na tela, de compartilhar os resultados e compartilhar tudo que a gente viveu e os resultados que a gente colheu. Então, eu falo assim, que liderança à distância tem esse olhar a mais de frequência e sequência na gestão, de contato com a equipe um a um e contato com todo o time. Se você faz isso muito bem e você sempre tem como plano de fundo o teu propósito, o que vocês estão ali, qual que é a principal entrega? Então, por exemplo, a Google, ela tem como propósito organizar todos os documentos do mundo. Dentro disso, vai ter uma pessoa lá de regulatórios que vai fazer um trabalho XYZ, que daqui 5, 10 processos organiza todo o processo do mundo, mas se ela não fizer, atrapalha. Então, assim, trazer essa clareza das consequências e das fortalezas do papel desse colaborador, que é mas que faz parte aí desses 5, 10, 20 colaboradores que vão fazer a sua empresa ser encantadora, ser diferencial, ser escolhida, ter os melhores clientes e tudo mais. Adorei, adorei. Gente, ó, um recado para os associados da Brade. A Milene, através da empresa dela, Progresso Humano, está oferecendo 10% de desconto no processo de coaching, programa de formação de liderança e consultoria de implementação de tutoria de novos colaboradores. Olha que bacana! Gente, para encerrar, eu queria só fazer uma pergunta agora para todo mundo, para a gente poder entender e para fechar tudo isso, qual que é o modelo de trabalho do futuro, na opinião de vocês? É presencial ou é home office? Vamos começar com o Thiago. O que você acha, Thiago? Eu acho que o futuro, eu acho que é o home office, mas eu acho que o futuro mais próximo é o modelo híbrido. É o que a gente tem visto basicamente que é um passo muito grande, acho que trabalhar essencialmente com home office, e a não ser as empresas de ponta que têm um engajamento muito grande nessa questão de cultura e que conseguem efetivamente, é um esforço muito grande você migrar completamente, né? Então, acho que enquanto isso não acontece, enquanto isso não é tão tangível e tão barato, eu acho que vai ser uma coisa meio que híbrida, assim, né? É uma questão de cultura, sobretudo sobre cultura, né? Eu acho que o brasileiro ainda precisa muito de um contato humano, de um contato presencial, e que é super, acho que mais do que outras culturas. Eu acho que aos poucos a gente vai evoluindo ali, mas eu acredito que nos próximos meses aí, se tudo der certo, eu acho que a gente vai para um modelo híbrido entre home office e o trabalho presencial. Então, que legal. Eliane, o que você acha, Eliana? Eu também estou aí, acompanho o Thiago, que é o modelo híbrido, e esse ponto que ele falou muito a respeito da cultura. Não dá para se fazer uma migração assim 100% remotamente, muito embora tenha algumas pessoas que consigam, vamos dizer, de TI e tudo, mas assim, no geral mesmo, é o modelo híbrido. É isso. Bacana. Milene? Bom, eu vou fechar com uma pesquisa que a Stanford fez, que ela perguntou para as pessoas: e aí, vocês voltariam para trabalhar no modelo total trabalho, total escritório ou home office? E 80% das pessoas responderam que gostariam do híbrido.
Então, contra fatos, não há argumentos. Acho que o modelo híbrido realmente é um modelo que, para nossa cultura, como o Thiago falou, é o que melhor nos atende nesse momento. A gente sente falta de pessoas, né? Estamos sentindo falta. E é isso. Legal. Rodrigo, o que você acha? Antes de você encerrar, queria saber sua opinião também. Acho que minha opinião, ela... Olha que todos os seus funcionários estão assistindo, hein? Olha o que você vai falar. Não, mas eles já sabem a minha opinião também. Minha opinião converge com o que todos falaram aqui. Eu acho que a nossa cultura brasileira, nós somos um povo caloroso, né? A gente gosta de ver pessoas, a gente gosta de contato, né? Então, mas ao mesmo tempo é uma loucura trabalhar em grandes metrópoles, né? Muita gente, a gente vê um deslocamento bem grande para interior, para outras cidades, né? Eu vejo vou falar para vocês até uma realidade muito muito grande. A XP Investimentos, né? Ela anunciou aí que é 100% home office, né? Eu tenho grandes amigos lá dentro. A XP Investimentos é meu cliente também. E cara, tem gente mudando para o sul, mudando para o interior, né? Com essa decisão. Eu acho que assim, em alguns casos, né, vai ser 100%, né, home office ou tudo mais, mas em alguns casos, realmente, o modelo híbrido vai se adequar e vai funcionar muito bem, e eu acho que é o maior modelo vai ser o híbrido, tá? E eu acredito piamente que, por mais que você não tenha a questão de ir até a empresa mais, né, até porque você mora em outra cidade, tá mais longe e tudo mais, mas as pessoas vão sentir necessidade de estar perto de outras pessoas, né? Sair um pouco, ter um pouco de ar e tudo mais. Então, eu acho que, mesmo assim, as pessoas vão sair, vão para coworkings próximos. Eu acho que devem cada vez mais surgir cafés equipados, né? Para poder receber pessoas que querem passar uma horinha trabalhando lá. Hoje nós já temos isso no Brasil, mas eu acho que ainda é muito precário, sabe? Esse suporte, tanto de internet como de tomada, é básico, né? Você vai no café, você não tem tomada para ligar seu notebook, entendeu? Então, eu acho que a tendência realmente é esse modelo híbrido aí. Eu acredito muito nele. Eu acho que assim, ele é fantástico, porque o que a gente ganha de tempo na nossa vida pessoal é impressionante. Bom, aproveitando também, já que a Irene falou que eu vou fazer o fechamento, eu gostaria de agradecer todo mundo que participou do nosso encontro aqui, nosso webinar, tá? É muito legal compartilhar esse conhecimento. Eu acho que a Milene, a Eliana, o Thiago abordaram, foi bem abrangente com todos os assuntos relacionados ao RH do momento atual. Eu agradeço bastante a participação de todos vocês. Teve uma boa audiência aqui no nosso webinar, teve umas perguntas interessantes. Teve gente que falou que estava ansioso para começar esse webinar, então a gente percebe que é um tema que está todo mundo muito inseguro, muito, muito curioso, e eu fico agradecido por vocês terem me ajudado a entregar um conteúdo tão relevante para o mercado digital aí, para os nossos associados, tá? Novamente, muito obrigado para quem viu o webinar e para vocês que fizeram esse webinar acontecer, tá bom? Muito obrigado, Henriane, Milene, Thiago e Eliana. Bom, vamos encerrando aqui, tá? Eu passo a palavra para vocês agora. Se vocês quiserem passar algum recadinho final para o pessoal, fiquem à vontade, tá bom? E deixa eu falar com vocês. Obrigado, viu, gente? Bom, pessoal, caso vocês ainda não tenham conhecimento do Trampos, convido todos vocês a utilizarem a nossa plataforma. Como recrutador, vocês têm os benefícios que a Anne falou para vocês no começo da nossa conversa, mas caso vocês sejam candidatos, se candidatem, inscrevam seus perfis lá, se candidatem. A gente tem uma parceria com a Brad também, onde tem o banco de currículos da Brad, onde todas as empresas da Brad conseguem ver os currículos de vocês. Para candidatos é gratuito, para as empresas, vocês têm alguns benefícios que a Anne falou para vocês, tá bom? Fique à vontade e estou à disposição, caso precisem de entrar em contato comigo em relação a qualquer assunto, de recrutamento, as portas estão abertas, me procurem no LinkedIn, ou eu posso mandar meu e-mail também, tá bom? Obrigado. Bom, para mim é que me despedindo, mas qualquer dúvida,
encaminhe pessoalmente para mim ou pela Brad, que chegará com certeza até a mim. Estou nas redes sociais, quem gosta então falando sempre da tecnologia e os efeitos no mundo do trabalho, no Eliana Saad, e nas redes sociais também. E é isso. Tchau, tchau. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Aprendi demais aqui com os meus colegas sobre os temas que a gente abordou. E quem tiver interesse em conhecer um pouquinho da Progresso Humana, Progresso significa desenvolvimento em latim, então a arte de se desenvolver, a arte de aprender é com a gente mesmo, a gente ama. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Progresso, estamos nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim. E é isso. Obrigada, viu? Pelo convite.